Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite estava mais escura que breu, quando Dona Carmela acordou com aquele barulho estranho vindo do quintal. Não era barulho de bicho, não. Era diferente, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida. Ela sempre foi mulher de fibra, dessas que criou 5 filhos, trabalhando na roça e vendendo queijo na feira da cidade, morando sozinha naquela casinha de adobe, lá no fim da estrada, onde o ônibus nem passava mais. Carmela ficou de ouvido em pé na cama, escutando. O som parava e recomeçava, sempre na mesma direção, saindo da cerca dos fundos e indo até próximo da cozinha. Com seus 70 e poucos anos bem vividos, ela não era de deixar as coisas para lá. Se levantou, vestiu o roupão velho que tinha ganhado da filha mais nova no Natal passado e foi até a janela da cozinha para dar uma espiadinha. Lá fora, a lua nova deixava tudo escuro, que nem a alma do capeta. Ela acendeu a lamparina de querosene, porque energia elétrica era luxo que ela economizava para o fim do mês, e abriu a porta dos fundos bem devagarzinho. O barulho parou na mesma hora que ela se mexeu, como se soubesse que estava sendo observado por olhos humanos. "Tem alguém aí?" perguntou para o escuro, mas só o vento nas folhas do pé de manga respondeu, fazendo um sussurro que arrepiou os pelos do braço dela. Mesmo assim, a curiosidade era maior que qualquer medo. Dona Carmela sempre foi assim desde menina, quando subia no pé de jabuticaba mais alto só para ver o que tinha do outro lado do morro. Foi caminhando devagar, segurando a lamparina na frente do corpo, iluminando o chão onde sempre plantava suas verduras. Os pés descalços sentiam a terra fria e úmida da madrugada, e ela teve que tomar cuidado para não pisar nas mudas de pimentão que tinha plantado na semana anterior. Foi então que ela viu a marca no chão, como se alguém tivesse mesmo arrastado alguma coisa bem pesada, mais pesada que um saco de milho ou de feijão. Mas não era marca de saco, nem de corda, nem de nada que ela conhecia em seus anos todos de vida na roça. Era uma marca lisa e larga que serpenteava pela terra como se fosse uma cobra gigante que tivesse passado por ali, pisoteando todas as suas plantinhas de couve e alface que ela cuidava com tanto carinho. O coração da velha começou a bater mais forte, fazendo eco no silêncio da madrugada. Seguiu a marca com os olhos e viu que ela saía debaixo da cerca dos fundos, onde o arame farpado estava todo amassado como se alguma coisa muito forte tivesse passado por cima. Atravessava o meio da horta, destruindo tudo no caminho, e ia direto para debaixo da cozinha, onde ficava o pequeno porão que seu falecido marido tinha construído uns 15 anos atrás para ela guardar as conservas e os queijos que fazia para vender na feira. Dona Carmela contornou a casa, passando pelo lado onde ficava a cisterna e o tanque de lavar roupa, até chegar na portinha pequena do porão. A porta estava aberta, balançando devagar no vento da madrugada, fazendo um rangido baixo que ela nunca tinha ouvido antes. Ela tinha certeza absoluta que tinha fechado aquela porta depois do almoço, quando desceu para buscar um vidro de pepino em conserva para comer com a farofa. Sempre fechava com cuidado, senão os ratos e as cobras faziam festa com as comidas guardadas. Se abaixou com dificuldade, a idade não perdoava mesmo, e botou a lamparina para dentro do porão, iluminando os cantos escuros que cheiravam a barro e umidade. As prateleiras de madeira com os vidros de conserva estavam todas no lugar certinho, cada uma com sua etiqueta escrita à mão: pepino, abóbora em calda, doce de mamão, geleia de goiaba. Mas uma parte do chão de terra batida parecia mexida, remexida mesmo, como se alguém tivesse cavado ali e depois tentado alisar de novo, só que sem muito capricho, deixando a terra solta e fofa. Foi nesse momento
que ouviu um som que fez o sangue dela gelar nas veias e os cabelos da nuca se arrepiarem todos de uma vez. Vinha de dentro do porão, lá dos fundos escuros, onde a luz amarelada da lamparina não conseguia alcançar. Era como um arrastar, só que mais lento e pesado que antes, como se fosse uma pessoa ferida tentando se mover pelo chão de terra. E junto com esse som terrível tinha outro, como um respirar difícil e cansado, cheio de catarro e sofrimento. Dona Carmela quis sair correndo, as pernas já estavam tremendo e pedindo para ela voltar para a segurança da casa, mas os pés pareciam grudados no chão de tanta curiosidade misturada com medo. Muito devagar, com a mão tremendo que nem folha no vento, esticou mais a lamparina para dentro do buraco escuro. A luz trêmula iluminou primeiro as prateleiras dos fundos, com alguns vidros empoeirados que ela não mexia há meses. Depois, desceu para o chão de terra batida, onde sempre pisava quando vinha buscar alguma coisa. No canto mais escuro do porão, bem encostado na parede de adobe, havia um montão de terra fresca, ainda úmida e escura, como se tivesse sido cavada há pouco tempo. E de dentro desse montão saía uma mão humana, com a pele toda cinzenta e enrugada como couro velho. As unhas compridas e sujas de barro e outras coisas que ela nem queria imaginar o que eram. A mão se mexia devagar, tentando se apoiar no chão duro, como se alguém tivesse tentando se levantar de dentro de uma cova mal feita. O grito que saiu da garganta de Dona Carmela ecoou pela noite toda, assustando até os bichos da mata que ficava atrás da casa. Ela deixou cair a lamparina que se espatifou no chão de cimento da entrada e apagou, deixando tudo no breu mais completo que ela já tinha visto na vida. Mas mesmo sem luz nenhuma, podia ouvir o barulho ficando mais forte lá de dentro do porão. O arrastar ficando mais rápido, o respirar pesado, virando uma espécie de gemido baixo e rouco que arrepiava até os cabelos da nuca e fazia o estômago dela revirar. Carmela correu para dentro de casa como nunca tinha corrido na vida, nem quando era menina e fugia dos touros bravos do pasto do vizinho. Trancou a porta da cozinha, depois a da frente, encostou a mesa grande e pesada na frente da porta principal e se escondeu debaixo da cama de casal, onde dormia sozinha desde que o marido tinha morrido, tremendo que nem vara verde no vento forte de temporal. Ficou ali embaixo, rezando baixinho e pedindo proteção, até o sol nascer e os primeiros raios de luz entrarem pela janela do quarto. Durante toda a madrugada, ouviu os barulhos que vinham do lado de fora da casa. Passos arrastados na terra do quintal, como se alguém caminhasse com muita dificuldade, parando de vez em quando para descansar ou para fazer aquela respiração difícil e dolorida. Quando o galo cantou pela terceira vez e os primeiros raios de sol dourado entraram pela fresta da cortina florida, Dona Carmela teve coragem de sair debaixo da cama. As costas doíam de ficar tanto tempo numa posição ruim e as pernas estavam dormentes. Olhou pela fresta da cortina e viu o quintal exatamente como sempre via de manhã. A horta verdinha, as galinhas ciscando na terra, o cachorro vira-lata dormindo na sombra da mangueira. Não tinha nenhuma marca estranha no chão, nenhum sinal de que alguma coisa tinha acontecido durante a noite. A horta estava intacta, sem nenhuma pegada ou rastro de coisa arrastada. Mas quando juntou coragem para olhar para o lado do porão, viu que a portinha estava fechada certinha, como se nunca tivesse sido aberta, e não tinha nem sinal dos cacos da lamparina que ela tinha deixado cair. Ela passou o dia todo sem coragem de chegar perto daquele buraco debaixo da cozinha. Ficou na área da frente da casa, fazendo suas coisas do dia a dia, dando milho para os pintinhos, regando as plantas do jardim, fazendo queijo fresco para secar no varal, tentando se convencer que tinha sido pesadelo ruim, desses que às vezes davam quando ela comia muito tarde da noite. Mas quando a tarde começou a cair e as sombras das árvores ficaram mais compridas no quintal, o medo voltou com força total.
Cada barulhinho que o vento fazia nas folhas, cada gemido da madeira velha da casa, tudo parecia ameaçador e perigoso. Ela trancou tudo muito bem antes do sol se pôr completamente, verificou 2 vezes cada fechadura e foi dormir cedo depois de rezar o terço 2 vezes seguidas, pedindo para Nossa Senhora da Aparecida proteger ela de todo o mal. Na segunda noite, lá pelas 2 da manhã, quando até os grilos tinham parado de cantar, Dona Carmela acordou de novo. Mas dessa vez, o barulho era diferente e muito mais apavorante. Não vinha do quintal como na noite anterior, não. Vinha de dentro da própria casa, bem ali perto dela. Um arrastar lento e pesado que começou na cozinha, passou pela sala pequena, onde ficava a televisão velha e o sofá de 2 lugares, e veio caminhando devagar até parar bem na frente da porta do quarto dela. Depois, ficou ali parado, do outro lado da porta de madeira velha, que rangia quando o vento batia forte. Dona Carmela podia ouvir a respiração pesada e cansada, como se fosse de alguém que tinha corrido muito ou que estava com o peito cheio de catarro. E junto com a respiração vinha um cheiro terrível de terra molhada, misturada com alguma coisa podre, que entrava por baixo da porta e enchia o quarto todo com aquele fedor de cemitério. "Quem está aí?" ela perguntou com a voz trêmula e baixinha, quase sussurrando de tanto medo. Mas não teve resposta nenhuma, só aquela respiração cada vez mais forte e o cheiro que ficava pior a cada segundo que passava. A maçaneta da porta começou a girar bem devagarzinho, fazendo o barulhinho metálico que ela conhecia tão bem. Dona Carmela viu pela luz prateada da lua que entrava pela janela do quarto. A porta se abriu alguns centímetros, rangendo nas dobradiças velhas que precisavam de óleo há muito tempo, e uma rajada de ar gelado entrou no quarto, trazendo aquele cheiro horrível que agora lembrava não só cemitério, mas também carne estragada deixada no sol. Foi quando ela viu a sombra na parede caiada do quarto. Uma sombra humana, mas toda torta e esquisita, como se a pessoa tivesse quebrado em vários lugares e não conseguisse ficar em pé direito. A sombra se mexia devagar pela parede, arrastando uma das pernas, e deixava um rastro escuro e úmido, como se tivesse pingando alguma coisa nojenta no chão de cimento queimado. Dona Carmela fechou os olhos com toda a força que conseguiu e começou a rezar em voz alta, recitando todas as orações que sabia de cor desde pequena. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, pedindo para Nossa Senhora proteger ela de todo o mal e de todas as assombrações que existiam no mundo. Quando teve coragem de abrir os olhos de novo, a porta estava fechada e a sombra tinha sumido da parede. Mas o cheiro continuava no ar do quarto, só que agora misturado com outro cheiro ainda pior, de carne podre e coisa morta há muito tempo. No dia seguinte, logo cedo da manhã, ela arrumou a roupa mais bonita que tinha, pegou o ônibus que passava na estrada principal e foi na cidade procurar o padre da igreja matriz. O homem, que conhecia Dona Carmela desde que ela era menina, e ajudava a mãe dela na limpeza da igreja, viu na mesma hora que ela não estava inventando história nem querendo chamar atenção. Os olhos dela estavam fundos e vermelhos de tanto não dormir, com umas olheiras roxas que pareciam 2 manchas no rosto magro. As mãos tremiam quando segurava o terço de contas azuis que tinha ganhado na primeira comunhão, e a voz saía meio rouca de tanto rezar durante a madrugada. Dona Carmela, pela sua descrição e pelo que a senhora está me contando, parece que tem uma alma penada na sua propriedade, disse o padre, um homem já idoso que tinha visto muita coisa estranha durante seus anos de ministério no interior. Às vezes as almas não encontram descanso quando morrem de forma violenta, ou quando são enterradas em lugar que não é sagrado, longe da bênção de Deus. Ele explicou que essas almas ficavam presas no mundo dos vivos, sofrendo e tentando encontrar alguém que pudesse ajudar elas a encontrar a paz eterna.
A senhora vai ter que descobrir o que tem naquele porão, minha filha. Só assim vai conseguir ajudar essa pobre alma e ter sossego de volta na sua casa. O padre deu para ela um frasco de água benta, um crucifixo novo de madeira entalhada e ensinou algumas orações especiais para casos de assombração. Dona Carmela voltou para casa no ônibus da tarde, rezando baixinho durante toda a viagem e pedindo coragem para fazer o que precisava ser feito. Mas a coragem mesmo só veio no terceiro dia, quando ela percebeu que os vizinhos mais próximos, que moravam a uns 500 metros de distância, estavam começando a comentar sobre os gritos que ouviam de noite saindo da propriedade dela. Dona Francisca, que morava na casa do lado da estrada, tinha comentado na venda do seu Joaquim que não conseguia dormir direito por causa dos barulhos estranhos que vinham da direção da casa da Carmela. Não pode continuar assim, ela pensou, olhando para o porão de longe. Senão vão pensar que eu tô ficando louca da cabeça. E ainda por cima, essa coitada que está sofrendo não vai encontrar descanso nunca. Na tarde daquele terceiro dia, Dona Carmela se preparou como se fosse para uma batalha. Pegou a enxada mais forte que tinha, a lamparina a gás que dava mais luz, o crucifixo que o padre tinha dado e colocou água benta num copinho para levar junto. Também levou o terço no bolso e fez o sinal da cruz 3 vezes antes de sair de casa. Foi até o porão com o coração batendo forte, mas com uma determinação que não sentia há muito tempo. Dessa vez, ela não ia só olhar e sair correndo. Ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo ali embaixo, mesmo que fosse a coisa mais assustadora que já tinha visto na vida. Abriu a portinha que rangeu nos gonzos enferrujados e desceu os 3 degraus de madeira que levavam ao chão de terra batida. O cheiro de barro úmido estava mais forte que nunca, misturado com outro cheiro que ela não conseguia identificar direito, mas que fazia o estômago dela revirar. Iluminou todos os cantos com cuidado, verificando cada prateleira, cada vidro de conserva, até chegar no local onde tinha visto o montão de terra na primeira noite. Ali estava tudo normal aparentemente, o chão bem liso e batido como sempre. Mas quando bateu o pé na terra com força, o som saiu oco, diferente do resto do chão, como se tivesse um buraco ou um espaço vazio por baixo. Dona Carmela começou a cavar com a enxada, e a cada pasada que dava, o cheiro ficava pior e mais enjoativo. Primeiro saiu terra normal, depois terra mais escura e úmida, até que a ferramenta bateu em alguma coisa dura que fez um barulho surdo. Era madeira podre e molhada, pedaços de uma caixa velha, feita de tábuas grossas que já estavam meio desfazendo de tão velhas e úmidas. Dona Carmela teve que parar um momento para respirar e se preparar para o que ia encontrar. Rezou uma Ave Maria, fez o sinal da cruz e continuou cavando ao redor da caixa. Quando conseguiu limpar toda a terra de cima e dos lados, viu que era realmente um caixão tosco, feito à mão com madeira comum. A tampa estava rachada em vários lugares, e por essas rachaduras dava para ver que tinha alguma coisa lá dentro. Com muito cuidado e rezando o tempo todo, ela levantou a tampa podre. E o que viu fez ela ter que sentar no chão para não desmaiar ali mesmo. Eram os restos de uma pessoa. Ossos ainda com pedaços de roupa grudados. Um vestido que um dia deve ter sido azul, mas agora estava marrom, de tanta sujeira e umidade. Mas o que mais chamou a atenção foram as marcas nos ossos do braço e da perna, arranhões fundos na madeira da tampa do caixão, como se a pessoa tivesse tentado sair de lá depois de enterrada, tentado se livrar daquela prisão horrível. Meu Deus do céu! Sussurrou Dona Carmela, fazendo o sinal da cruz. A coitada foi enterrada viva. E nesse exato momento, a lamparina começou a tremeluzir sem motivo nenhum, como se uma mão invisível tivesse mexido no pavio. O ar do porão ficou gelado que nem geada de junho, e Dona Carmela ouviu passos descendo a escadinha de madeira atrás dela, bem devagar, um de cada vez.
Ela se virou muito lentamente, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. No último degrau da escada estava uma mulher, ou o que sobrou de uma mulher depois de anos enterrada. A pele era cinzenta como barro seco rachado pelo sol. O cabelo comprido e preto estava grudado de terra e folhas podres, os olhos fundos e escuros que nem 2 buracos no rosto magro. O vestido azul que ela usava estava rasgado em vários lugares e sujo de lama e outras coisas que Dona Carmela nem queria pensar o que eram. A aparição olhava fixo para Dona Carmela e quando abriu a boca para tentar falar, ao invés de palavras, saiu terra úmida que escorreu pelo queixo e pingou no chão do porão. Ela levantou o braço devagar, com movimentos difíceis, como se doesse muito, apontando primeiro para o buraco onde estavam os ossos, depois para cima, na direção do céu, como se quisesse mostrar alguma coisa muito importante. Dona Carmela entendeu na mesma hora, com aquela intuição que as pessoas do interior têm para essas coisas. Aquela alma não conseguia descansar porque estava enterrada longe de chão sagrado, sem bênção, sem padre, sem as orações certas que todo cristão merece na hora da morte. Eu entendo, minha filha, disse Dona Carmela com a voz trêmula, mas cheia de compaixão. Você foi enterrada aqui contra a vontade, longe da igreja, longe de Deus. Eu vou te ajudar. Vou levar você para um lugar onde pode descansar em paz, com a bênção do Senhor. A mulher de terra acenou com a cabeça bem devagar. E pela primeira vez em 3 dias, Dona Carmela viu algo parecido com alívio naquele rosto desfigurado pelo sofrimento. Uma lágrima de lama escorreu pelo rosto cinzento, e por um momento ela pareceu quase humana de novo. A aparição subiu a escada devagar, sempre olhando para trás, como se quisesse ter certeza de que Dona Carmela ia mesmo cumprir a promessa. Quando chegou lá em cima, se virou uma última vez, fez um gesto que parecia um agradecimento e sumiu no ar da noite, deixando só o cheiro de terra molhada e uma sensação de tristeza profunda no ar. Dona Carmela trabalhou o resto da tarde e a noite toda, com a ajuda da luz da lamparina e muita determinação. Tirou todos os ossos daquela cova improvisada, limpou cada um com cuidado e respeito, como se fosse da própria família. Encontrou também alguns objetos pessoais, um anel simples de casamento, um terço de contas pequenas e um pedaço de papel dentro de uma lata velha, com uma oração escrita à mão. Embrulhou todos os ossos num lençol limpo e bordado que tinha feito para seu enxoval quando era moça, e colocou os objetos pessoais junto. Na manhã seguinte, pegou o primeiro ônibus para a cidade e levou tudo para o padre da igreja matriz. Contou toda a história para o homem de Deus, mostrando os ossos e contando sobre as aparições das 3 noites. O padre, que já tinha visto muitas situações parecidas durante seus anos de ministério no interior, não duvidou nem por um segundo da história dela. Essa pobre alma ficou presa no sofrimento por muitos anos, disse ele, examinando os ossos com cuidado. Pelos sinais que vejo aqui, realmente foi enterrada viva, ou pelo menos muito ferida. E pelos objetos, era uma mulher cristã, que merecia um enterro digno. O padre organizou um enterro cristão completo no cemitério da igreja, com direito à missa de corpo presente, canto gregoriano do coral da paróquia, e um sermão sobre a importância de enterrar os mortos com dignidade. Muitas pessoas da cidade compareceram, tocadas pela história da mulher desconhecida que finalmente ia encontrar a paz. Quando Dona Carmela voltou para casa naquela noite, depois do enterro e de toda a cerimônia, pela primeira vez em uma semana inteira, conseguiu sentir a paz voltando para sua propriedade. O ar parecia mais leve, o cheiro da terra do quintal voltou ao normal, e até os bichos da mata voltaram a fazer seus barulhos normais da noite. Ela dormiu a noite toda, profundo que nem criança cansada de brincar o dia inteiro no sol. E no sonho, viu a mulher de antes, só que agora estava completamente diferente.
Estava limpa e bonita, vestida com um vestido branco que brilhava como se tivesse luz própria, o cabelo solto e brilhoso, o rosto jovem e sorridente. A mulher se aproximou dela no sonho e falou pela primeira vez, com uma voz suave como brisa de primavera. Obrigada, Dona Carmela. A senhora me deu o que eu mais precisava. Um lugar sagrado para descansar e orações para me acompanhar na passagem. Agora posso ir em paz para o lado do Senhor. Ela acenou um tchau carinhoso, como se fosse uma filha se despedindo da mãe, e caminhou em direção a uma luz dourada e quente que apareceu ao longe. Antes de desaparecer completamente, se virou uma última vez e disse: a senhora tem um coração bondoso. Deus vai abençoar sua casa e sua família por muitos anos. Dona Carmela acordou no outro dia com uma sensação de dever cumprido que não sentia há muito tempo. Nunca mais teve problemas com assombrações na casa, nem barulhos estranhos, nem cheiros ruins. O porão voltou a ser um lugar normal, onde ela guardava suas conservas e queijos sem medo nenhum. Mas até hoje, quando alguém da cidade pergunta sobre aqueles dias de horror, ela balança a cabeça com tristeza e explica que algumas pessoas morrem de forma tão violenta e injusta que a alma fica presa na terra, sofrendo e esperando alguém de bom coração para ajudar ela a encontrar o caminho da luz eterna. O padre da cidade confirmou, depois de consultar registros antigos da paróquia, que os ossos eram de uma mulher jovem, de uns 25 anos, provavelmente morta há uns 20 anos atrás. Pelo estado dos restos e pelos objetos encontrados, parecia ser de uma família simples da região. Nunca conseguiram descobrir exatamente quem ela era, nem como foi parar enterrada no porão de Dona Carmela. Mas o padre sempre acreditou que foi vítima de algum crime horrível que nunca foi descoberto pela polícia. Dona Carmela passou a usar o porão normalmente depois disso, guardando suas conservas e queijos como sempre fez. Mas toda vez que descia lá embaixo, fazia uma oração rápida pela alma daquela mulher e sempre deixava uma vela pequena acesa lá no dia de finados, rezando uma Ave Maria especial pela moça que encontrou a paz através da bondade e coragem de uma velha que não teve medo de fazer o que era certo. Os vizinhos mais próximos comentam que às vezes, nas noites mais claras de lua cheia, dá para ver uma luz suave e dourada passando pelo quintal da Dona Carmela, como se alguém estivesse caminhando devagar com uma lamparina nas mãos. Mas não é mais uma luz assombrada ou ameaçadora, não. É uma luz de agradecimento e proteção, de uma alma que finalmente encontrou o descanso eterno que merecia e que agora protege a casa da mulher que a ajudou. Dona Carmela continua vivendo sozinha na sua casinha de adobe, fazendo seus queijos e cuidando da horta, mas agora com uma paz no coração que não tinha há muito tempo. Ela sempre diz que aprendeu uma lição importante naqueles dias, que a morte não é o fim de tudo e que às vezes os vivos podem ajudar os mortos a encontrar a paz, assim como os mortos podem proteger os vivos quando são tratados com respeito e carinho. Dona Conceição sempre foi uma mulher de fé, dessas que reza o terço todo dia, antes de dormir, e nunca sai de casa sem fazer o sinal da cruz. Viúva há 15 anos, ela vivia sozinha numa casinha simples no sítio herdado do marido, bem no meio do cerrado goiano, onde o silêncio da madrugada só era quebrado pelo canto dos grilos e pelo vento balançando as folhas do pequizeiro no quintal. A propriedade não era grande, uns 10 alqueires apenas, mas tinha tudo o que ela precisava. Uma casa de 3 cômodos com varanda na frente, um poço artesiano que nunca secava, uma horta bem cuidada e um galinheiro com umas 20 galinhas caipiras que forneciam ovos para venda na cidade. Conceição levava uma vida simples, mas digna, vendendo os ovos, algumas verduras e o queijo que fazia com o leite das 2 vacas que pastavam no pasto dos fundos.
O sítio ficava numa região bem isolada. A casa mais próxima estava a quase 3 quilômetros de distância. Para chegar na cidade, Conceição precisava pegar a estrada de chão que passava na frente da propriedade e caminhar uns 2 quilômetros até o ponto do ônibus. 2 vezes por semana, às terças e sábados, ela fazia esse percurso para vender seus produtos na feira e comprar o que precisava. Era uma sexta-feira de março quando tudo começou. Conceição havia passado o dia inteiro cuidando da horta, regando os pés de alface e tomate que plantara na semana anterior. O calor estava de rachar, daqueles que fazem a terra estalar e os bichos procurarem sombra debaixo das árvores. O termômetro que ela tinha pendurado na varanda marcava quase 40 graus e nenhuma brisa para aliviar o sufoco. Por volta das 5 da tarde, quando o sol já começava a se pôr atrás da serra, que ficava a alguns quilômetros dali, ela notou algo estranho no galinheiro. As galinhas estavam inquietas demais, cacarejando alto e se amontoando num canto só, como se tivessem medo de alguma coisa. A galinha mais velha, uma carijó que ela chamava de Pretinha, estava especialmente agitada, batendo as asas e fazendo um barulho que Conceição nunca tinha ouvido antes. Conceição foi até lá ver o que estava acontecendo. Verificou se não tinha cobra por perto. Olhou ao redor procurando pegadas de raposa ou outros predadores, mas não encontrou nada de diferente. Nem sinal de bicho estranho, nem buraco na cerca, nem nada que pudesse estar assustando as aves. O galinheiro estava bem conservado, com tela nova que ela mesma tinha colocado no mês anterior, depois que uma raposa tinha conseguido entrar e matado 2 galinhas. Mesmo assim, ela trancou bem o galinheiro, colocou uma trava extra na portinha e voltou para casa, achando que podia ser só o calor mesmo deixando os bichos mais nervosos. Já tinha visto isso acontecer outras vezes, principalmente nos dias muito quentes, quando os animais ficavam mais estressados. Naquela noite, depois de jantar sua farofa com ovo frito e linguiça defumada, acompanhada de um copo de suco de maracujá, que ela mesmo fazia com as frutas do pé do quintal, Conceição tomou seu chá de erva cidreira que sempre bebia antes de dormir. Era um hábito que tinha desde menina, ensinado pela mãe, que dizia que a erva acalmava os nervos e espantava os pesadelos. Foi se deitar por volta das 9 horas, como sempre fazia. Gostava de dormir cedo para acordar com o nascer do sol e aproveitar as horas mais frescas do dia para trabalhar na horta. Mas naquela noite, o sono não vinha. Ficou ali na cama de casal que tinha compartilhado com o marido por mais de 30 anos, olhando para o teto de madeira que ele mesmo tinha feito, contando as tábuas como fazia quando não conseguia adormecer. Foi quando ouviu um som diferente, vindo lá de fora, perto da casa. Era como se alguém estivesse caminhando devagar pelo terreiro, mas os passos não eram normais. Parecia que a pessoa estava arrastando os pés no chão de terra batida, fazendo um ruído áspero e contínuo. O som vinha se aproximando da casa, parando de vez em quando, como se quem estivesse caminhando tivesse parando para ouvir ou para olhar alguma coisa. Conceição se levantou da cama, colocou os pés no chinelo de quarto e foi até a janela do quarto, aquela que dava para o lado direito da casa, onde ficava o terreiro principal. Afastou a cortina de chitão florido que a cunhada tinha dado de presente anos atrás e olhou para fora. A lua estava cheia, iluminando bem o terreiro e as árvores ao redor, criando sombras longas que se estendiam até perto da varanda. Mas ela não viu ninguém. O barulho havia parado no exato momento em que ela chegou na janela, como se quem estivesse lá fora soubesse que estava sendo observado. Conceição ficou ali parada por alguns minutos, espiando através da fresta da cortina, mas não viu movimento nenhum. Só o pequizeiro balançando no vento e as sombras dançando no chão iluminado pela lua. Pensou que podia ter sido algum animal, talvez uma capivara que tinha descido do córrego que passava nos fundos da propriedade para beber água na bica que ficava perto da casa.
Ou quem sabe uma anta, que às vezes aparecia por ali procurando frutas caídas do pequiseiro. Voltou para a cama, mas ficou com o ouvido atento, prestando atenção em qualquer barulho diferente. O som voltou depois de alguns minutos, só que dessa vez parecia estar mais perto da casa. Não eram mais os passos arrastados de antes, mas algo como se alguém estivesse caminhando ao redor da construção, dando a volta completa. Conceição sentiu um arrepio subir pela espinha, daqueles que a mãe dela costumava dizer que era alguém passando por cima da sua sepultura. Pegou a lanterna que sempre deixava na mesinha de cabeceira, uma lanterna antiga, mas que ainda funcionava bem, e foi até a porta da frente. A casa tinha duas portas principais. Uma na frente, que dava para o terreiro e a estrada, e outra atrás, que dava para o quintal e para o pasto. Escolheu a da frente porque era por ali que qualquer visita normal chegaria. Abriu devagarzinho, só uma fresta, tentando não fazer barulho com a fechadura que às vezes rangia quando o tempo estava seco. Apontou a luz da lanterna para o terreiro, movendo o facho de um lado para o outro, iluminando os cantos onde as sombras eram mais densas. Nada, só o pequiseiro balançando no vento e as sombras das nuvens passando pela lua cheia, criando um jogo de luz e escuridão no chão de terra batida. Ficou ali na porta por mais uns 5 minutos, prestando atenção em qualquer movimento, qualquer som diferente. O silêncio era total, só quebrado pelo canto dos grilos e pelo barulho das folhas se mexendo com a brisa noturna. Finalmente, fechou a porta, trancou bem e voltou para o quarto. Mas deixou a lanterna acesa na mesinha caso precisasse dela de novo. Na manhã seguinte, acordou com o primeiro canto do galo, como sempre. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já clareava o suficiente para ela começar suas tarefas. Fez seu café preto bem forte como gostava, comeu 2 fatias de pão caseiro com manteiga que ela mesma batia e saiu para cuidar dos animais. Quando foi buscar os ovos no galinheiro, Conceição encontrou 3 galinhas mortas. Estavam ali no chão, uma ao lado da outra, como se tivessem morrido ao mesmo tempo. Não tinham ferida nenhuma. Não parecia ataque de bicho selvagem ou cobra. Estavam ali, simplesmente mortas, com os olhos arregalados e o bico aberto, como se tivessem morrido de susto ou de medo. Conceição ficou intrigada e preocupada, porque em mais de 60 anos morando na roça, sendo 40 desses anos naquele mesmo sítio, nunca tinha visto nada igual. Quando um bicho atacava o galinheiro, sempre deixava rastros, penas espalhadas, sangue, sinais de luta. Mas essas galinhas estavam intactas, apenas mortas, sem nenhuma explicação aparente. Pegou as 3 aves e as enterrou atrás da casa, perto da cerca que dividia a propriedade do pasto. Enquanto cavava os buracos com a enxadinha, não conseguia parar de pensar no que podia ter acontecido. Talvez alguma doença, embora nunca tivesse visto doença que matasse assim, de uma hora para outra, sem sintomas anteriores. Durante o dia, tentou não pensar muito no assunto. Fez suas tarefas normais, varreu a casa toda, trocou a água dos baldes, lavou as roupas no tanque do quintal que o marido tinha construído com pedras do córrego, preparou o almoço. Mas quando a tarde foi chegando e o sol começou a se pôr, começou a sentir uma inquietação estranha, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Era uma sensação difícil de explicar, uma mistura de nervosismo e medo que ia crescendo conforme escurecia. Conceição conhecia bem os sons da sua propriedade, sabia distinguir o barulho do vento nas árvores, o canto de cada tipo de passarinho, o som dos sapos no córrego. Mas naquela tarde, tudo parecia diferente, como se a própria natureza estivesse tensa, esperando alguma coisa. À noite, depois de jantar uma sopa de legumes da horta com pedaços de frango que ela mesma tinha criado, estava sentada na varanda tomando seu chá de erva cidreira quando viu uma sombra se movendo perto da cerca dos fundos. Era uma figura alta, bem mais alta que qualquer pessoa que ela conhecia.
e estava parada ali, imóvel, como se estivesse olhando na direção da casa. A princípio, pensou que podia ser um galho de árvore se mexendo com o vento, ou talvez a sombra de alguma nuvem passando na frente da lua. Mas quanto mais olhava, mais certa ficava de que era uma figura humana, ou pelo menos com formato humano. E ela não se movia como uma sombra normal. Parecia ter substância, densidade, como se fosse uma pessoa real parada ali. Conceição piscou os olhos várias vezes, pensando que podia estar vendo coisa, que a idade e a solidão às vezes pregavam peças na mente da gente. Mas quando olhou de novo, a sombra continuava lá, e agora parecia estar se virando lentamente na direção da casa, como se tivesse percebido que estava sendo observada. Entrou para dentro da casa e trancou a porta, coisa que raramente fazia. Desde que o marido morreu, quase nunca trancava a casa, porque não tinha medo de ladrão naquela região isolada. Os vizinhos mais próximos eram gente conhecida e de confiança, e dificilmente algum estranho se aventuraria por aquelas estradas de chão no meio do nada. Pegou o terço que sempre ficava pendurado na parede da sala, ao lado da imagem do Sagrado Coração de Jesus, e começou a rezar, pedindo proteção para Nossa Senhora. As contas do terço eram antigas, herdadas da mãe, feitas de madeira escura que tinha ganhado um brilho especial com o uso de tantos anos. Ficou ali na sala até quase meia-noite, rezando e tentando se acalmar, quando finalmente teve coragem de ir para o quarto dormir. Mas o sono foi agitado, cheio de pesadelos estranhos onde alguém chamava seu nome lá de fora, com uma voz rouca que não parecia humana. No sonho, ela se levantava da cama e ia até a janela, mas quando abria a cortina, via uma face horrível colada no vidro, com olhos sem vida e boca aberta num grito silencioso. Acordou várias vezes durante a noite, sempre em sobressalto, com o coração batendo forte e a sensação de que havia alguma coisa errada. Numa dessas vezes, por volta das 3 da manhã, ouviu distintamente o som de unhas arranhando a parede externa do quarto, bem do lado onde ficava sua cama. O barulho era lento e persistente, como se alguma coisa estivesse tentando abrir um buraco na parede de tijolos. Conceição ficou imóvel na cama, sem coragem nem de respirar alto, esperando que o barulho parasse. E parou, depois de uns 10 minutos que pareceram uma eternidade. Mas ela não conseguiu mais adormecer. Ficou ali deitada até o galo cantar, anunciando o amanhecer. No sábado de manhã, quando saiu para ver se tinha algum sinal do que tinha acontecido na noite anterior, encontrou marcas estranhas na parede externa do quarto. Eram riscos paralelos, como se tivessem sido feitos com unhas ou garras, mas eram fundos demais para ter sido algum animal comum. E estavam numa altura que nenhum bicho da região conseguiria alcançar, pelo menos 2 metros do chão. Durante o dia, teve que ir na cidade para a feira, como fazia todo sábado. Levou seus ovos, algumas verduras da horta e o queijo fresco que tinha feito na quinta-feira. Mas estava com a cabeça longe, pensando no que estava acontecendo no sítio. Vários conhecidos comentaram que ela estava com cara de preocupada. Perguntaram se estava tudo bem. Dona Marlene, que tinha barraca de frutas ao lado da sua, perguntou se ela não estava doente porque estava com uma cor meio esquisita. Conceição disse que era só cansaço, que não tinha dormido bem nas últimas noites, mas não contou o verdadeiro motivo. Sabia que se falasse sobre sombras estranhas e galinhas mortas sem explicação, o pessoal ia achar que ela estava ficando caduca. No domingo, quando foi à missa na cidade, pegando carona com o seu Antônio, que sempre passava na sua porta às 7 da manhã, Conceição contou para o padre João o que estava acontecendo. O padre era um homem jovem, uns 30 e poucos anos, recém-chegado da capital para assumir a paróquia. Tinha estudado no seminário de Goiânia e ainda não estava acostumado com as histórias que o povo da roça às vezes contava. Ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça e fazendo algumas perguntas. Perguntou se ela não tinha problemas de pressão.
se estava tomando algum remédio que pudesse estar causando alucinações, se não tinha histórico de problemas mentais na família. Disse que podia ser só imaginação dela, que a solidão às vezes prega peças na mente das pessoas, principalmente mulheres mais velhas que vivem sozinhas. Mas quando Conceição mostrou as fotos das marcas na parede que tinha tirado com o celular simples que a sobrinha tinha dado de presente, o padre ficou mais sério. As marcas eram reais, não havia como negar, e eram estranhas demais para ter sido feitas por qualquer animal conhecido da região. Ofereceu para ir até o sítio na semana seguinte para benzer a propriedade, caso ela quisesse. Conceição aceitou na hora. Voltou para casa mais aliviada, pensando que talvez o padre tivesse razão sobre a imaginação, mas sabendo no fundo que alguma coisa estranha estava mesmo acontecendo. O alívio durou pouco, porque na segunda-feira à noite, quando estava preparando um mingau de fubá para jantar, ouviu novamente os passos arrastados lá fora. Na terça-feira à noite, quando estava preparando o jantar, cortando tomates da horta para fazer uma salada, ouviu batidas na porta da frente. 3 batidas lentas, bem espaçadas, como se quem estivesse do lado de fora estivesse com dificuldade para erguer a mão. Era um som pesado que fazia a madeira da porta vibrar. Foi até lá, enxugando as mãos no avental, e perguntou quem era. Sua voz saiu um pouco trêmula, porque já estava esperando que não fosse uma visita normal. Ninguém respondeu. Esperou alguns segundos e perguntou de novo, dessa vez mais alto. Silêncio total. Abriu a porta devagarzinho, só uma fresta, e não havia ninguém no terreiro. A noite estava clara, com lua crescente iluminando bem a área em volta da casa, mas não viu sinal de pessoa nenhuma. Nem pegadas na terra, nem movimento nas árvores, nada que indicasse que alguém tinha estado ali. As batidas se repetiram na quarta, na quinta e na sexta, sempre no mesmo horário, sempre 3 batidas com o mesmo ritmo lento e pesado, e sempre que ia ver, não encontrava ninguém. Conceição estava começando a ficar com medo de verdade, um medo diferente de qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Não conseguia mais dormir direito, vivia sobressaltada com qualquer barulhinho da casa se acomodando ou do vento balançando as telhas. As galinhas continuavam morrendo, uma por dia, sempre da mesma forma misteriosa. Sem ferimentos, sem sinais de luta, apenas mortas com os olhos arregalados. Na quinta-feira, quando foi enterrar mais uma galinha, percebeu que os outros animais da propriedade também estavam estranhos. As 2 vacas ficavam o tempo todo amontoadas num canto do pasto, moindo baixinho, como se estivessem com medo. O cachorro, um vira-lata chamado Trovão, que o marido tinha pego ainda filhote, não saía de dentro de casa depois que escurecia. E quando saía para fazer suas necessidades, voltava correndo, com o rabo entre as pernas. No sábado à noite, quando as batidas voltaram a acontecer no horário de sempre, Conceição decidiu que ia enfrentar a situação. Não podia continuar vivendo com medo na sua própria casa, no sítio que tinha sido seu lar por tantos anos. Pegou a lanterna, fez o sinal da cruz e teve coragem de abrir a porta imediatamente após as 3 batidas. E foi aí que viu. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser uma mulher, mas havia algo muito errado com ela. Era extremamente magra, quase esquelética, com cabelos longos e desgrenhados que cobriam parte do rosto. A pele era pálida demais, quase cinzenta, como se não tivesse sangue circulando por baixo. Usava um vestido velho e rasgado, que um dia pode ter sido branco, mas agora estava sujo de terra e manchado de algo escuro, que podia ser sangue ou lama. O tecido pendia do corpo esquelético como se fosse um pano jogado sobre um cabide. Os pés estavam descalços, sujos de terra, com as unhas dos dedos crescidas e escuras. A criatura não falava, apenas ficava ali parada na soleira da porta, olhando para Conceição com olhos fundos e sem brilho,
que pareciam 2 buracos negros no rosto cadavérico. Não piscava, não se mexia, apenas olhava com uma intensidade perturbadora, como se estivesse vendo através da alma de Conceição. Conceição tentou falar, perguntar quem era, o que queria, mas as palavras não saíam da garganta. Tentou fechar a porta, mas descobriu que não conseguia se mexer. Era como se seus músculos tivessem endurecido, como se alguma força invisível a estivesse segurando no lugar. Sentia as pernas tremendo, o coração disparando, mas não conseguia mover nenhum dedo. A mulher estranha começou a se aproximar, caminhando com aqueles passos arrastados que Conceição já conhecia bem. Cada passo produzia um som áspero no chão de cimento da varanda e deixava marcas escuras, como se os pés estivessem molhados com alguma coisa viscosa. Quando ela chegou mais perto, Conceição pôde ver melhor o rosto por entre os cabelos desgrenhados. A pele estava ressecada, com rachaduras como terra seca, e havia lugares onde parecia estar se descamando. A boca estava entreaberta, mostrando dentes amarelados e gengivas escuras. Não havia nenhuma expressão no rosto, nenhum sinal de vida ou emoção, apenas um vazio perturbador. Foi quando a imagem de Nossa Senhora, que Conceição carregava no pescoço, uma medalha pequena que ganhara na primeira comunhão e nunca mais tinha tirado, começou a esquentar contra seu peito. O calor foi aumentando gradualmente, até ficar quase insuportável, como se o metal estivesse pegando fogo contra sua pele. A dor causada pelo calor da medalha foi como um choque que trouxe Conceição de volta à realidade. Foi como se alguma coisa dentro dela despertasse, como se uma força maior estivesse lhe dando coragem e movimento de volta. Conseguiu se mexer de novo, sentiu o controle do próprio corpo retornando. Gritou o nome de Jesus bem alto, com toda a força que tinha nos pulmões, e bateu a porta com tanta violência que a madeira estremeceu nas dobradiças. Encostou as costas na porta e ficou ali parada, respirando com dificuldade, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. A coisa lá fora começou a arranhar a madeira da porta, fazendo um barulho horrível que ecoava pela casa toda. Eram arranhões longos e profundos, como se as unhas que os faziam fossem de metal ou pedra. O som era tão alto e perturbador que Conceição teve que tampar os ouvidos com as mãos. O barulho continuou a noite toda, às vezes parando por alguns minutos, dando esperança de que tivesse acabado, mas sempre recomeçando com mais intensidade. Conceição ficou ajoelhada na sala, em frente à imagem do Sagrado Coração de Jesus, rezando sem parar, alternando entre Ave Marias, Pai Nossos e pedidos diretos de proteção. Só quando o sol nasceu e os primeiros raios de luz entraram pelas janelas é que os arranhões pararam. Conceição esperou mais 1 hora antes de ter coragem de abrir a porta, e quando finalmente o fez, encontrou marcas profundas na madeira, como se alguém tivesse usado garras afiadas para tentar entrar. A porta, que era de madeira maciça e tinha mais de 20 anos, estava quase perfurada em alguns lugares. No domingo, em vez de esperar o padre vir durante a semana como combinado, Conceição foi até a cidade de novo. Dessa vez não esperou a carona do seu Antônio, saiu caminhando antes do sol nascer e chegou na cidade quando a primeira missa estava começando. Estava exausta, com olheiras fundas e as mãos ainda tremendo do susto da noite anterior. Contou tudo para o padre João, que dessa vez levou o assunto muito mais a sério. Quando viu as fotos da porta arranhada que Conceição tinha tirado com o celular, o padre ficou visivelmente perturbado. Disse que ia cancelar outros compromissos e ir no sítio no mesmo dia, que não podia esperar até a semana seguinte. Padre João veio no final da tarde, trouxe água benta, crucifixo, incenso e tudo mais que precisava para fazer uma bênção completa na propriedade. Também trouxe um livro de orações especiais que Conceição nunca tinha visto antes,
com capa de couro velho e páginas amareladas pelo tempo. Começaram pela casa, o padre abençoando cada cômodo, cada canto, borrifando água benta em todas as portas e janelas. Depois, saíram para benzer o terreiro, o galinheiro, o poço, cada árvore maior ao redor da casa. Conceição o acompanhava, segurando o crucifixo e rezando junto com ele. Enquanto o padre fazia as orações, caminhando por toda a extensão do sítio e borrifando água benta em cada canto, ele parou perto de uma árvore grande nos fundos da propriedade, quase na divisa com a mata que começava depois da cerca. Era um jatobá velho, com o tronco grosso cheio de cicatrizes e marcas do tempo que devia ter mais de 100 anos. A árvore era imponente, com copa larga que fazia uma sombra grande durante o dia. Mas havia algo perturbador nela. Os galhos estavam todos retorcidos de uma forma estranha, como se tivessem crescido sob algum tipo de tensão ou sofrimento. A casca tinha manchas escuras que desciam pelo tronco como se fossem lágrimas secas. O padre ficou olhando para a árvore com uma expressão estranha no rosto, como se estivesse vendo ou sentindo alguma coisa que Conceição não percebia. Fez o sinal da cruz várias vezes e começou a rezar numa voz mais baixa, quase sussurrando, numa oração que ela não conhecia e que parecia ser em latim. Perguntou para Conceição se ela sabia alguma coisa sobre aquela árvore, se havia acontecido alguma coisa ruim ali perto, se o marido ou algum vizinho mais antigo tinha contado alguma história sobre aquele local. Conceição pensou um pouco, tentando lembrar de conversas antigas, e de repente uma lembrança veio à mente. Lembrou que o marido tinha contado uma história anos atrás, numa noite em que estavam sentados na varanda conversando sobre os antigos moradores da região. Dizia que quando ele era menino, lá pelos anos 50, uma moça da região tinha desaparecido. Era filha de um fazendeiro que morava uns 10 quilômetros dali, uma menina bonita de uns 17 anos, que estava noiva de um rapaz da cidade. A moça tinha saído de casa numa tarde para colher flores silvestres, como fazia sempre, mas não voltou para jantar. A família procurou a noite toda e no dia seguinte organizaram uma busca com vários homens da região. Encontraram o corpo dela 3 dias depois, enforcado naquela árvore. Mas ninguém nunca soube se foi suicídio ou se alguém tinha matado ela. O que deixou todos intrigados na época foi que não havia sinais de luta. A moça estava com as roupas arrumadas e as flores que tinha colhido estavam espalhadas ao redor da árvore, como se ela tivesse deixado elas caírem antes de morrer. Mas também não havia nenhum sinal que indicasse que ela tinha se matado por vontade própria. Não deixou carta, não tinha motivos aparentes, estava feliz com o noivado. O caso nunca foi esclarecido e depois de alguns meses o pessoal parou de falar no assunto. A família da moça se mudou para a cidade. O noivo dela também foi embora e com o tempo a história foi sendo esquecida. Só os mais velhos ainda lembravam e mesmo assim não gostavam de comentar sobre o assunto. O padre ouviu a história toda em silêncio, balançando a cabeça como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando na mente dele. Disse que provavelmente era isso mesmo, que algum espírito estava preso naquele lugar e não conseguia encontrar a paz, que talvez a morte da moça tivesse sido violenta e ela estivesse procurando justiça ou apenas alguém que pudesse ajudá-la. Benzeu a árvore com especial atenção, fez várias orações diferentes, algumas que Conceição conhecia e outras em latim que ela não entendia. Queimou incenso embaixo dos galhos, borrifou água benta no tronco e nas raízes que apareciam na superfície e finalmente fincou uma cruz de madeira na terra, bem embaixo da copa da árvore. A cruz era bonita, feita de madeira clara com as pontas entalhadas e tinha uma pequena placa de metal com uma oração gravada. O padre disse que era uma cruz especial, benzida pelo bispo da diocese, e que deveria ficar ali como proteção
e também como sinal de que aquela alma estava sendo lembrada e que alguém rezava por ela. Depois da bênção, que durou quase 2 horas, o padre conversou um pouco mais com Conceição. Explicou que às vezes os espíritos ficam presos neste mundo por causa de mortes traumáticas, injustiças não resolvidas ou simplesmente porque não conseguem aceitar a própria morte. Disse que o importante era não ter medo, mas sim compaixão, porque na maioria dos casos essas almas só queriam paz. Recomendou que ela continuasse rezando, principalmente pelas almas do purgatório, e que se alguma coisa estranha voltasse a acontecer, não hesitasse em procurá-lo. Deixou com ela um frasco pequeno de água benta e uma oração especial para ser rezada antes de dormir, uma oração de proteção que ele disse ser muito poderosa. Depois da bênção, a situação melhorou drasticamente. As visitas noturnas pararam completamente, as batidas na porta não aconteceram mais, e as galinhas pararam de morrer sem explicação. O galinheiro voltou ao normal, com as aves tranquilas e produzindo ovos regularmente. Até Trovão, o cachorro, voltou a ser o mesmo de antes, saindo normalmente à noite e não demonstrando mais sinais de medo. Conceição conseguiu voltar a dormir tranquila pela primeira vez em semanas. O sono voltou a ser reparador, sem pesadelos nem sobressaltos. As noites voltaram a ter os sons normais da roça, grilos cantando, vento nas árvores, coruja piando ao longe, todos os ruídos familiares que a acalmavam ao invés de assustar. Mas de vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, quando a luz prateada ilumina todo o terreiro e cria sombras longas no chão, ela ainda ouve uns passos lá fora, bem de leve, como se alguém estivesse caminhando pelo terreiro. Só que agora ela não tem mais medo, porque os passos são diferentes, mais leves, quase como uma brisa que passa pela terra. Quando isso acontece, Conceição faz o sinal da cruz, reza uma Ave Maria bem baixinho, e os passos se afastam suavemente, como se quem estivesse ali tivesse recebido o que precisava e estivesse indo embora em paz. É uma sensação completamente diferente do terror que sentia antes. Agora é quase como se fosse uma visita respeitosa, alguém que vem agradecer pelas orações. Conceição nunca mais contou essa história para ninguém, exceto para o padre João, que prometeu guardar segredo, conforme ela pediu. Ela sabe que muita gente não ia acreditar, ia achar que é coisa de velha que mora sozinha e fica imaginando coisas. Mas ela sabe muito bem o que viu, o que sentiu e como ficou com medo durante aqueles dias terríveis. Hoje em dia, ela ainda mora no mesmo sítio, ainda cuida da horta e das galinhas, ainda reza o terço todo dia antes de dormir. A diferença é que agora ela sempre deixa uma vela acesa na janela da sala, durante toda a noite, e nunca esquece de benzer a casa com água benta antes de escurecer, fazendo o sinal da cruz em todas as portas e janelas. A cruz que o padre fincou embaixo do jatobá ainda está lá, meio torta já depois de alguns anos, porque o tempo e a chuva foram estragando a madeira. Mas Conceição faz questão de cuidar dela. De vez em quando coloca flores silvestres no pé da cruz, principalmente no dia de finados e nos aniversários de morte que ela calcula que podem ser da moça. Não sabe direito se adianta alguma coisa, mas sente no coração que é a coisa certa a se fazer. E nas noites em que o vento balança forte os galhos do jatobá, fazendo aquele barulho que às vezes parece gemido de sofrimento, Conceição reza um pouco mais alto e pede para Deus dar descanso eterno para a alma daquela moça que um dia morreu ali. Porque no fundo do coração ela sabe que a criatura que aparecia na sua porta não era má por natureza. Era só uma alma perdida, confusa e desesperada, procurando alguém que pudesse ajudar ela a encontrar o caminho da luz. E talvez, só talvez, as orações e a compaixão de uma mulher simples da roça tenham sido suficientes para dar a essa alma a paz que ela procurava há tantos anos.
Era uma dessas noites que a lua parecia ter fugido do céu, deixando só um breu danado cobrindo tudo que era canto da fazenda. Dona Aparecida, uma mulher de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho sempre preso num coque apertado, estava terminando de lavar as últimas vasilhas do jantar quando ouviu um barulho estranho vindo lá do fundo do terreno. A véia morava sozinha desde que o marido tinha morrido, há uns 5 anos atrás. José era um homem bom, trabalhador, mas sempre meio esquisito quando o assunto era o poço que ficava nos fundos da propriedade. Aparecida ainda se lembrava da vez que ele chegou em casa, há uns 10 anos, todo pálido e tremendo, dizendo que tinha visto coisa estranha por lá. Naquele dia, ele tinha ido buscar água para o gado e voltou correndo, deixando os balde para trás. A casinha dela ficava bem no meio do nada, cercada por pasto e uns pés de manga que já estavam lá desde o tempo do avô dela. Era uma casa simples, de 3 cômodos, com parede de tijolo e telhado de telha francesa, que o pai dela tinha conseguido comprar na época que a fazenda dava mais dinheiro. Na frente tinha uma varanda pequena, onde ela costumava sentar no fim de tarde para ver o sol se pôr. Mas o que mais chamava a atenção na propriedade, e sempre tinha chamado desde que ela era criança, era aquele poço velho que ficava a uns 300 metros da casa. Era redondo, feito com pedra de rio, e tinha uns 3 metros de diâmetro. A água lá dentro era escura, quase preta, e nunca ninguém tinha conseguido medir direito a profundidade. O avô dela sempre falava que era fundo que nem o inferno. Aquele poço sempre deu arrepio em todo mundo que conhecia a família. O finado marido da Aparecida, que Deus o tenha em bom lugar, sempre falava que ali embaixo tinha coisa que não era desse mundo. Contava que às vezes, quando passava perto de madrugada, ouvia barulho de gente conversando lá embaixo, bem baixinho, como se fosse segredo. Outras vezes, jurava que tinha visto vulto se mexendo na superfície da água, mesmo sem ter vento nenhum. Mas ela nunca deu muita bola para as conversas dele. Achava que era coisa de homem velho querendo meter medo, desses que gosta de inventar causo para assustar os outros. O que ela não sabia era que o velho tinha razão, e mais razão do que ela jamais podia imaginar. A história daquele poço vinha de longe, de muito tempo atrás, desde antes da família dela chegar naquelas terras. O bisavô da Aparecida, um português teimoso que tinha vindo para o Brasil nos anos de 1800, e Bolinha, sempre contava uma história estranha sobre como tinha encontrado aquele lugar. Quando ele chegou ali, depois de dias andando pelo sertão procurando terra boa para plantar, não tinha casa, não tinha cerca, não tinha nada. Só mato, uns pés de árvore grande e aquele poço já pronto, como se alguém tivesse cavado e depois sumido sem deixar rastro. Na época, o bisavô achou estranho, mas precisava de água para a família e para o gado que tinha trazido. Então começou a usar mesmo assim. Logo percebeu que tinha algo errado com aquela água. Primeiro, ela tinha um gosto meio amargo, meio salgado, que não era gosto de água de poço comum. Segundo, os bichos não gostavam muito de beber dela. As galinhas evitavam chegar perto, fazendo um rodeio grande quando precisavam passar por ali. Até o cachorro da família, um vira-lata esperto que não tinha medo de nada, fazia questão de não chegar muito perto da borda. Mas o que mais incomodava o bisavô era uma coisa que ele percebeu logo nos primeiros meses morando ali. Toda vez que alguém da família ficava doente ou quando tinha morte na casa, o nível da água no poço subia. Não importava se estava na seca mais brava do ano, com o sol rachando a terra e o gado morrendo de sede nos pastos, a água do poço sempre subia quando tinha desgraça rondando a família. E junto com a água que subia, vinham também uns barulhos estranhos, como se tivesse gente conversando lá embaixo bem baixinho. Era sempre de madrugada que acontecia, quando todo mundo estava dormindo. O bisavô acordava com um arrepio na espinha e ficava escutando aqueles murmúrios
que pareciam vir de muito fundo da terra. Uma vez, ele contou para o avô da Aparecida. Chegou até a descer uma corda com uma lamparina na ponta para tentar ver o que tinha lá embaixo. Mas quando a luz chegou perto da água, ela se apagou sozinha, sem motivo nenhum. E na hora que isso aconteceu, ouviu um grito que vinha de dentro do poço. Um grito de desespero que fez ele puxar a corda correndo e sair dali que nem alma penada. O bisavô, que era um homem religioso e temente a Deus, benzeu o poço várias vezes. Jogou água benta que tinha trazido da igreja da cidade mais próxima, rezou Ave Maria, Pai Nosso, até tentou jogar sal grosso que a vizinha mais velha tinha dito que espantava coisa ruim. Chegou até a chamar o padre da cidade vizinha, um italiano baixinho e gordo que veio de burro e fez uma oração comprida em latim. Mas nada adiantava. Os barulhos continuavam toda vez que tinha lua nova. A água continuava com aquele gosto amargo e salgado. E os bichos continuavam evitando chegar perto. Com o tempo, a família foi se acostumando com a esquisitice do poço. Do mesmo jeito que a gente se acostuma com um parente meio doido. Usavam a água quando não tinha outro jeito, principalmente para molhar as plantas e dar pro gado na época da seca. Mas, para beber e cozinhar, preferiam a água do riacho que passava do outro lado da propriedade, mesmo sendo mais longe e mais trabalhoso de buscar. Naquela noite, porém, o som que vinha de lá era diferente de tudo que Aparecida já tinha escutado na vida toda. Não eram mais aqueles murmúrio baixinho que o bisavô falava, nem os barulhos de conversa que o marido dela às vezes mencionava. Era um gemido alto, claro, que cortava o silêncio da noite como faca afiada, cortando queijo mole. Parecia gemido de gente, mas não era de bicho não. Era de ser humano mesmo, gente sofrendo de verdade, como se tivesse alguém sendo machucado lá embaixo. E não era só uma pessoa. Parecia que eram várias, gemendo junto, numa lamúria que fazia o coração apertar no peito e a pele se arrepiar toda. A Aparecida largou o pano de prato em cima da pia da cozinha e foi até a janela que dava para o fundo do terreno. Era uma janela pequena, com veneziana de madeira pintada de azul, que já estava meio descascada pelo tempo e pela chuva. De lá dava para ver o poço, mesmo com a escuridão da noite sem lua. Foi então que ela viu uma coisa que nunca tinha visto antes em toda a vida. Tinha uma luzinha fraca, meio azulada, que parecia vir de dentro do poço. Era uma luz diferente, não era como luz de lamparina nem de lanterna. Parecia mais com aqueles vagalume que aparecem no mato de vez em quando, mas muito maior e mais forte. E o mais estranho é que a luz não ficava parada. Ela se mexia, subia e descia, como se tivesse vida própria. Deve ser algum vagabundo que caiu lá dentro, pensou ela, tentando dar uma explicação que fizesse sentido para o que estava vendo. Mas no fundo do coração, sabia que não podia ser isso. Por que um homem caído no poço ia ter uma luz azul saindo do corpo? E por que não gritava pedindo socorro, em vez de ficar só gemendo daquele jeito lastimoso? Aparecida foi até a cozinha e pegou a lanterna que sempre deixava em cima do fogão de lenha, junto com uma caixa de fósforo e uma vela, por via das dúvidas. Era uma lanterna antiga, daquelas a pilha que o marido tinha comprado na cidade há uns anos. Também pegou uma corda comprida que guardava no galpão dos fundos, pensando que talvez precisasse ajudar alguém a subir. A mulher não era medrosa, não. Tinha passado a vida toda lidando com todo tipo de situação difícil que aparecia na roça. Quando o gado fugia e se perdia no mato, era ela que saía atrás, mesmo de madrugada, com o cachorro e a lanterna, até achar todos os bichinhos. Quando aparecia cobra no terreiro, principalmente jararaca e cascavel, ela mesma resolvia com a enxada, sem chamar ninguém para ajudar. Uma vez, lembrava bem, apareceu uma onça pintada perto do galinheiro de madrugada, querendo pegar as galinhas. O marido estava viajando, tinha ido na cidade resolver uns negócios de papel da terra. Ela ouviu o barulho das galinhas se debatendo e saiu com a espingarda velha do sogro.
Não matou a onça, mas fez tanto barulho e tanto escândalo que o bicho saiu correndo e nunca mais voltou. Quando o marido ficou doente, com uma febre danada que durou mais de um mês, foi ela que cuidou dele sozinha. Dava remédio de hora em hora, fazia chá de todo tipo de erva que conhecia, molhava pano na água fria para baixar a febre. Não dormia direito, sempre com um olho aberto, sempre atenta para qualquer mudança no estado dele. Mas aquela situação era diferente. Estava mexendo com ela de um jeito que não conseguia explicar direito. Era como se algo lá no fundo do peito tivesse apertando, como se uma mão fria tivesse agarrado o coração dela e não quisesse soltar. Os gemidos continuavam, cada vez mais altos e mais claros. Agora dava para perceber que realmente eram várias pessoas. Tinha voz grossa de homem adulto, voz mais fina de mulher, até voz de criança, tudo misturado numa sinfonia de desespero que parecia não ter fim. E quanto mais ela prestava atenção, mais conseguia distinguir as vozes uma da outra. Aparecida calçou as botinas de couro que usava para trabalhar na roça, amarrou bem o cadarço e pegou também o facão que sempre deixava pendurado na parede da cozinha. Era um facão bom, bem afiado, que o marido tinha comprado de um ferreiro da região. Nunca se sabe que tipo de gente pode estar rondando por aí de madrugada, principalmente nos tempos de hoje em dia, com tanto malandro solto por aí. Saiu de casa devagar, fechando a porta atrás dela, mas sem trancar, caso precisasse voltar correndo. O vento estava completamente parado, coisa rara naquela época do ano. Nem uma folha se mexia nas árvores do terreiro. O silêncio era quebrado só pelos gemidos que vinham do fundo da propriedade e pelo barulho dos passos dela na terra seca e batida. Cada passo que dava em direção ao poço, mais forte ficavam os lamentos. Era como se as vozes soubessem que ela estava chegando e ficassem mais desesperada, mais urgente, como se tivessem esperando por ela há muito tempo. Quando passou perto do galinheiro, onde ficavam as 2 dúzias de galinha que ela criava para vender ovo na cidade, as aves começaram a se agitar de uma forma que ela nunca tinha visto. Ficaram todas inquietas, saindo dos poleiros, cacarejando baixinho, com um som diferente do normal. Não era cacarejar de galinha que tá botando ovo, nem de galinha que tá com medo de bicho do mato. Era um som mais grave, mais preocupado. O galo velho, um bicho grande e bonito que ela tinha há mais de 5 anos, sempre dormia no poleiro mais alto do galinheiro. Naquela noite, ele desceu e ficou andando de um lado para o outro, inquieto, com todas as penas do pescoço arrepiada e a crista vermelha mais escura que o normal. De vez em quando ele parava e olhava fixo na direção do poço, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia enxergar ainda. Aparecida, parou um momento e olhou para os bichos com atenção. Eles estavam todos virados na direção do poço, até as galinhas mais novas, que geralmente não prestavam atenção em nada que não fosse comida. Isso fez ela ficar ainda mais nervosa, porque na roça a gente aprende desde criança que quando os bichos ficam agitados assim, todos juntos, é sinal certo de que tem coisa ruim por perto. Uma vez, lembrava ela, todas as galinhas ficaram assim quando apareceu uma jararaca grande no meio do terreiro. Outra vez foi quando teve aquela tempestade terrível que derrubou 3 árvores e matou 2 cabeças de gado. Os bichos sempre sabem antes da gente quando tem perigo rondando. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Aparecida continuou caminhando em direção ao poço, segurando firme na lanterna com uma mão e no facão com a outra. Os gemidos agora eram tão altos que parecia que vinham de dentro da própria cabeça dela, ecoando entre as orelhas como se fosse o barulho do vento numa caverna. O caminho até o poço era conhecido de cor e salteado. Tinha feito ele milhares de vezes durante a vida toda, desde menina, quando vinha buscar água com a mãe. Passava pela cerca que dividia o terreiro do pasto,
contornava uma moita de capim-santo que a avó dela tinha plantado para fazer chá, e seguia por uma trilha pisada que o gado fazia quando ia beber água. Mas naquela noite o caminho parecia diferente. Parecia mais comprido, mais escuro, mais assombrado. As árvores que ela conhecia desde sempre pareciam ter mudado de formato, ficado mais torta, mais ameaçadora. E o cheiro no ar também estava estranho. Não era o cheiro normal da roça de noite, de terra úmida e capim. Era um cheiro mais pesado, meio doce, meio podre, que lembrava flor murcha misturada com carne estragada. Quando chegou perto do poço, a uns 10 metros de distância, a luz azulada estava muito mais intensa do que quando ela tinha visto da janela da casa. Era uma luz que parecia viva, que pulsava igual coração batendo, que se mexia pela superfície da água como se fosse algum tipo de criatura luminosa nadando lá embaixo. A Aparecida se aproximou da borda com cuidado, pisando devagar para não fazer barulho, e apontou a lanterna para baixo, tentando enxergar através da luz estranha o que estava acontecendo no fundo do poço. O que viu fez ela cambalear para trás e quase cair sentada no chão duro. As pernas ficaram fracas que nem gelatina mole, o coração disparou que nem cavalo assustado e a boca ficou seca que nem areia de deserto. Lá embaixo, flutuando na água escura como folha morta na lagoa, tinha várias pessoas. Homem, mulher, até criança pequena. Todos com os olhos fechados, todos balançando devagar na água, como se estivessem dormindo um sono pesado e profundo. Mas eram os gemidos que saíam de cada um deles que mais assustavam. Era um som de dor que vinha de muito fundo da alma, de desespero sem fim, de sofrimento que não tinha cura nem alívio. Aparecida reconheceu alguns rostos ali no meio, boiando entre os outros como boneco de pano jogado na água. Era o seu Joaquim, um homem novo que tinha desaparecido fazia uns 2 anos atrás. Ele era casado com a prima dela, um rapaz trabalhador que tinha saído numa manhã de sábado para pescar no açude que ficava do outro lado da cidade e nunca mais tinha voltado. A família toda tinha procurado por ele durante semana inteira. Bateram mato, perguntaram para todo mundo que conhecia, até puseram cartaz na cidade oferecendo recompensa para quem desse notícia dele. A polícia também foi chamada, veio gente de fora investigar, mas nunca acharam nem o corpo, nem uma pista sequer do que podia ter acontecido. A mulher dele quase enlouqueceu de tanto sofrer. E até hoje usava preto e não falava de casar de novo. Tinha também a Raimunda, uma mulher de meia idade que morava com o marido numa casinha que ficava a uns 2 quilômetros dali. Ela tinha sumido no inverno passado, quando saiu de manhã cedinho para buscar lenha seca no mato, para fazer o forno de barro onde assava pão para vender na cidade. O marido dela, um homem quieto e trabalhador, esperou ela voltar para almoço. Quando não apareceu, saiu procurando e achou só o facãozinho que ela levava para cortar os galhos, jogado no chão perto de uma árvore grande. Ele procurou tanto, gritou tanto o nome dela pela mata adentro, que ficou rouco por uma semana. Chegou até a chamar a polícia da capital, que veio com cachorro farejador e tudo. Mas de Raimunda não acharam nem sinal, como se ela tivesse virado fumaça e desaparecido no ar. E tinha outros que ela não conhecia pessoalmente, mas que reconhecia de vista ou de ouvir falar. Tinha um homem alto e magro, com bigode grisalho, que usava uma roupa que parecia ser de muito tempo atrás, talvez da época do avô dela. Tinha uma mulher jovem, com cabelo comprido e um vestido simples, que devia ser de umas décadas passadas, pelo jeito que a roupa era cortada. Até uma criança tinha ali. Um menino que parecia ter uns 10 anos, com cabelo curto e uma roupinha que lembrava as que os garotos usavam quando ela era nova. O rostinho dele era pálido, os labinhos roxo, mas dava para ver que tinha sido um menino bonito antes de acontecer o que quer que tivesse acontecido com ele. O mais assombrado de tudo
era que todos eles estavam com os braços esticados para cima, as mãos abertas, como se estivessem pedindo ajuda para sair dali. Mas não se mexiam de verdade, só balançavam devagar na água escura, seguindo algum tipo de corrente que ela não conseguia entender. Era como se tivessem presos em algum tipo de sono que não era sono, numa morte que não era morte completa, num lugar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E os gemidos que saíam de cada um eram diferentes, mas todos igualmente de partir o coração. O homem do bigode fazia um som grave, como se tivesse com a garganta machucada. A mulher nova gemia fino, como criança perdida chamando pela mãe. O menino fazia um chorinho baixinho, desses que faz a gente querer pegar ele no colo e consolar. A véia quis gritar, quis correr, quis fazer qualquer coisa menos ficar ali parada, olhando aquela visão terrível. Mas parecia que os pés tinham grudado no chão e as pernas tinham virado de chumbo pesado. Era como se uma força invisível tivesse prendido ela naquele lugar, obrigando ela a ver tudo, a entender o que estava acontecendo. Foi então que percebeu uma coisa ainda mais assustadora. A água do poço estava começando a subir, devagar no começo, mas depois mais rápido, como se alguma força lá embaixo tivesse empurrando ela para cima. E junto com a água que subia, as pessoas que estavam boiando começaram a ficar mais perto da superfície. Os braços esticados já quase alcançavam a borda de pedra do poço. E os gemidos ficaram mais alto, mais desesperado, mais urgente, como se soubessem que estavam chegando perto de conseguir sair daquele lugar amaldiçoado onde estavam presos há tanto tempo. Aparecida tentou dar um passo para trás, tentou sair dali antes que fosse tarde demais, mas o pé tropeçou numa pedra solta e ela caiu de costa no chão duro, batendo as costas numa raiz de árvore que doeu que nem ferroada de vespa. A lanterna voou da mão dela e foi parar longe, batendo numa pedra grande e se apagando na hora. Agora só tinha a luz azulada e estranha do poço iluminando tudo ao redor, dando uma cor fantasmagórica para tudo que existia ali. As árvores pareciam sombra dançando, as pedras pareciam um bicho agachado, e ela mesma se sentia como se tivesse entrado num pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi então que viu a primeira mão saindo por cima da borda do poço. Era uma mão de homem, grande e forte, mas branca que nem leite azedo, toda inchada pela água, com os dedos compridos e as unhas roídas até a carne viva. Logo depois veio outra mão, menor, de mulher, com os dedos finos, mas igualmente pálido e inchado. As pessoas estavam conseguindo se segurar na borda de pedra e se puxar para cima, saindo daquele poço maldito depois de tanto tempo preso lá embaixo. E cada uma que saía, pingava aquela água escura e fedorenta que fazia um barulho de gota caindo em poça quando batia no chão. A véia se arrastou pelo chão, arranhando os cotovelos e o joelho nas pedras, tentando se afastar dali o mais rápido possível. Mas parecia que quanto mais tentava fugir, mais o poço a puxava para perto. Era como se tivesse uma força invisível, um vento que não mexia as folhas das árvores, mas só puxava ela, segurando ela naquele lugar terrível, como se fosse uma prisão sem grade. O primeiro a conseguir sair completamente foi o seu Joaquim. Ele se puxou para fora do poço com uma agilidade que não parecia natural para alguém que tinha passado tanto tempo debaixo d'água. Estava com a roupa toda encharcada e grudada no corpo magro, pingando aquela água podre que fedia a coisa morta, a bicho que apodrece no sol. Quando se levantou e abriu os olhos, Aparecida viu que eram completamente branco, sem pupila, sem íris, como se fosse 2 ovos cozidos no lugar do zoio de verdade. Ele virou a cabeça devagar na direção dela, e quando fez isso, ela ouviu um barulho de osso velho rangendo, como se o pescoço tivesse enferrujado de ficar tanto tempo na água. Joaquim abriu a boca e ela esperava que ele falasse alguma coisa, que pedisse ajuda ou explicasse o que estava acontecendo. Mas em vez de palavra, saiu só mais daqueles gemidos terríveis
que ela já estava ouvindo há tanto tempo. Junto com o gemido, veio um bafo que cheirava a terra de cemitério misturada com flor podre, um cheiro que fez ela ter vontade de vomitar. Logo depois veio a Raimunda, se arrastando para fora do poço, com os braços e se levantando devagar, como se tivesse esquecido como usar as próprias pernas. A roupa dela, que tinha sido um vestido simples de algodão, agora estava toda rasgada e coberta de limo verde, daquele que cresce em pedra molhada. O cabelo comprido escorria água preta pelo rosto pálido, e quando ela ficou em pé completamente, Aparecida viu que ela estava descalça, e os pés estavam todo cortado e machucado, como se tivesse andado légua e légua em caco de vidro e pedra afiada. Depois veio o homem do bigode, alto e magro, que se levantou com uma dignidade estranha, como se fosse algum tipo de nobre ou pessoa importante, mesmo com a roupa antiga toda encharcada e desbotada. Quando saiu completamente do poço, fez um barulho de água escorrendo que ecoou no silêncio da noite como se fosse cachoeira distante. Por último saiu a criança, o menino de uns 10 anos, que era o mais assombrado de todos. Ele era pequeno e frágil, e quando saiu da água, parecia um boneco molhado, todo mole e sem vida. Mas quando abriu os olhinhos brancos igual aos outros, Aparecida sentiu uma tristeza tão grande no coração que quase desmaio. Era uma criança, alguém que devia estar brincando e estudando, não boiando num poço amaldiçoado no meio da madrugada. Todos com os olhos brancos, todos gemendo aquela lamúria sem fim, todos se movendo devagar na direção dela. Os movimentos eram lentos e desajeitados, como se tivessem esquecido como andar direito depois de tanto tempo na água. Mas eram determinados, sabiam exatamente onde ela estava e caminhavam direto para ela, deixando um rastro de água escura e pegada molhada na terra seca. Aparecida conseguiu finalmente se levantar, mesmo com as pernas tremendo que nem folha de bananeira no vento, e saiu correndo em direção à casa. Correu como não corria desde menina, quando brincava de pega-pega com os primos no terreiro da casa da avó. Tropeçou nas pedras, se arranhou no arame farpado que cercava o pasto, rasgou a saia nos espinhos da cerca, mas não parou nem para respirar direito. Atrás dela, conseguia ouvir o barulho dos pés molhados batendo na terra, fazendo um som de plaf, 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 que ficava cada vez mais perto. E os gemidos também vinham junto, mais alto, mais desesperado, como se soubessem que ela estava fugindo e não quisessem deixar ela escapar. Quando chegou na casa, entrou que nem um raio e bateu a porta com tanta força que a dobradiça velha rangeu e reclamou. Rapidamente passou a tranca de ferro que o marido tinha mandado fazer anos atrás, quando teve uma onda de roubo na região. Depois correu para a cozinha e fechou todas as janelas, passou todas as travas e ainda por cima empurrou a mesa pesada de madeira contra a porta da frente, só para ter certeza. Quando terminou de trancar tudo, foi para o quarto e se escondeu embaixo da cama, no cantinho mais escuro que conseguiu encontrar. Ficou ali agachada, tremendo que nem vara verde no temporal, tentando não fazer barulho nenhum, nem mesmo respirar muito alto. Os gemidos continuavam lá fora, agora muito mais perto da casa do que antes. Parecia que eles tinham seguido ela pelo mesmo caminho e agora estavam rondando o terreiro, procurando um jeito de entrar. Dava para ouvir o barulho dos pés molhados caminhando devagar na varanda, parando na janela, testando as portas, como se fossem ladrão tentando achar um ponto fraco para invadir. Durante um tempo que pareceu uma eternidade inteira, eles ficaram ali fora, andando ao redor da casa. Aparecida ouvia passo molhado no cimento da varanda, arranhão nas paredes de tijolo, como se estivessem tentando encontrar uma fresta, um buraco, qualquer coisinha por onde pudessem entrar. Às vezes paravam numa janela específica e ficavam ali por um tempo, e ela podia sentir que estavam olhando para dentro, mesmo com as venezianas fechada e trancada. Outras vezes batiam devagar na porta da frente, sempre 3 batidas seguidas, como se fosse algum tipo de código secreto ou ritual que eles conheciam. Toque, toque, toque.
sempre igual, sempre na mesma sequência, sempre com o mesmo intervalo entre uma batida e outra. O mais terrível de tudo era que depois de um tempo ela começou a ouvir eles falando. Não eram mais só os gemidos sem palavra. Agora eram palavras de verdade, mas faladas com uma voz molhada e estranha, como se estivessem falando debaixo d'água. Primeiro foi a voz do seu Joaquim, que ela reconheceu mesmo com aquele som estranho e abafado. Aparecida, Aparecida, abre a porta. Tô com frio, tô com muito frio e sozinho aqui fora. Me deixa entrar. Só quero me esquentar um pouquinho. A voz dele soava triste, desesperada, como se realmente estivesse sofrendo com o frio da madrugada. Por um momento, ela quase teve vontade de abrir a porta e deixar ele entrar. Afinal, era o Joaquim, um rapaz que ela conhecia desde pequeno, filho de gente boa da região. Mas aí veio a voz da Raimunda, mais aguda, mais aflita, mais desesperada ainda. Me ajuda, Aparecida. Por favor, me ajuda. Não consigo voltar, não consigo achar o caminho de casa. Tô perdida há tanto tempo. Tô com medo, tô com tanto medo do escuro. E depois, a voz do homem do bigode, mais grave, mais formal, como se fosse alguém educado tentando ser polido. Senhora Aparecida, peço-lhe encarecidamente, abra-nos a porta. Precisamos de abrigo, precisamos de um lugar para descansar. Estamos tão cansados de vagar sem destino. Até a criança falava, e essa era a voz que mais mexia com o coração dela. Era uma vozinha fina, chorosa, de menino assustado. Tia Aparecida, por favor, tô com medo do escuro, quero ir para casa, quero a minha mãe, me ajuda a encontrar a minha mãe. Mas por mais que as vozes parecessem humanas, por mais que soassem como pedido sincero de gente precisando de ajuda, ela sabia que não podia abrir a porta. Alguma coisa lá no fundo do instinto, alguma sabedoria antiga que vinha dos tempos da avó, gritava para ela que aquilo não eram mais as mesmas pessoas que ela tinha conhecido em vida. Eram outra coisa agora, coisa que tinha tomado a forma e a voz dos mortos, mas que por dentro eram diferente, perigosa. Sabe lá, Deus, do que eram capazes de fazer se conseguissem entrar na casa. Então ela ficou ali embaixo da cama, mordendo a própria mão para não gritar, para não responder, para não fazer qualquer barulho que pudesse revelar exatamente onde ela estava dentro da casa. Porque sabia que se fizesse o menor ruído, eles iam saber na mesma hora onde ela se escondia. A noite foi passando devagar, que nem melado escorrendo de colher furada. Eles continuavam ali fora, às vezes tentando entrar, às vezes só andando ao redor da casa, deixando aquele rastro de água suja e pegada molhada no chão que ela ia descobrir só no dia seguinte. De vez em quando eles paravam de falar e voltavam a gemer, aquele gemido longo e triste que tinha começado tudo. Outras vezes ficavam em silêncio completo, e esses momentos eram quase pior que os barulhos, porque ela ficava imaginando o que eles estavam fazendo, onde estavam, se ainda estavam ali ou se tinham ido embora. Aparecida não pregou o olho nem por um segundo sequer. Ficou sempre alerta, sempre escutando, sempre com o coração batendo forte no peito. As horas passavam devagar, marcadas só pelo barulho do relógio velho da sala, que fazia tic-tac, tic-tac, sem parar, como se fosse contando o segundo até o amanhecer. Foi só quando o galo cantou pela primeira vez, ainda quando o céu estava escuro, mas já com um pouquinho de claridade no horizonte, que os barulhos começaram a diminuir. Era como se a luz do dia, mesmo ainda fraquinha, tivesse algum poder sobre aquelas criaturas. O canto do galo parecia ter quebrado algum tipo de feitiço. As vozes foram ficando mais baixa, mais distante, até que pararam completamente. Os passos molhados também foram sumindo, como se eles tivessem voltado para o lugar de onde tinham saído. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, pintando o céu de cor de rosa e dourado, foi que o silêncio finalmente voltou para a fazenda. Um silêncio diferente do da madrugada, um silêncio de paz,
de normalidade, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mesmo assim, Aparecida esperou mais uma hora inteira antes de ter coragem de sair debaixo da cama. Quando finalmente se arrastou para fora do esconderijo, estava com o corpo todo dolorido de ficar na mesma posição a noite toda e as pernas fracas de tanto medo. Foi até a janela da cozinha devagar, com cuidado, e deu uma olhadinha pelas frestas da veneziana. O sol já estava mais alto, iluminando todo o terreiro, e os passarinhos já tinham começado a cantar como faziam todas as manhãs. Não tinha ninguém no terreiro, nenhum sinal das criaturas que tinham passado a noite toda tentando entrar na casa. Mas quando olhou com mais atenção, viu as marcas que elas tinham deixado. Era impossível negar que alguma coisa tinha acontecido ali durante a madrugada. Tinha pegada molhada por toda a varanda, marca de pé descalço na terra do terreiro e uns rastros escuros que iam da casa direto de volta para o poço. E onde eles tinham pisado, a terra estava mais escura, encharcada com uma água que não era água normal, que tinha um cheiro estranho mesmo à distância. Na porta da frente tinha marca de mão molhada, como se alguém tivesse encostado a palma da mão na madeira e deixado a marca ali. E na janela também tinha umas manchas estranhas, como se alguém tivesse colado o rosto no vidro para tentar ver para dentro. Naquele mesmo dia, ainda com o sol bem alto no céu e os pássaros cantando normal, Aparecida tomou uma decisão que mudaria a vida dela para sempre. Pegou as poucas coisas que tinha de valor. Uma joia que a mãe tinha deixado, o dinheiro que guardava num vidro de café, a roupa melhor e alguns papel importante, enfiou tudo numa mala velha de couro que tinha sido do marido. Trancou a casa, deixou água e comida para os bichos que ficaram e saiu dali no mesmo dia, pegando o primeiro ônibus que passava na estrada para a cidade onde a filha morava. Não quis nem esperar para tentar vender a propriedade. Deixou tudo para trás. A casa, o terreno, os bichos, as plantas, e nunca mais quis saber daquele lugar amaldiçoado. Mas o caos não acabou aí, como ela esperava que acabasse. O que aconteceu naquela fazenda continuou fazendo efeito muito tempo depois dela ter ido embora. Como pedra jogada na água que continua fazendo onda mesmo depois de sumir no fundo. Quem passa pela estrada de madrugada, principalmente quando a lua está nova e a noite está bem preta, jura de pé junto que ainda ouve os gemidos vindo do poço abandonado. E tem gente séria, gente que não é de inventar história, que garante que já viu luzes estranhas flutuando por cima da água escura, como se fosse alma penada procurando descanso que nunca vem. Tem até caminhoneiro que conta que uma vez, passando por ali de madrugada, viu gente andando no terreiro da casa abandonada. Gente que se mexia devagar, deixando rastro brilhante na terra, como se fosse feita de luz azulada. Quando ele parou o caminhão para olhar melhor, a gente sumiu, mas ele jura que ouviu gemido vindo do mato. O pior é que depois que a Aparecida foi embora, começou a sumir mais gente na região, mais do que era normal mesmo numa área rural, onde às vezes acontece acidente ou gente se perde no mato. Era gente que saía de casa e nunca mais voltava, sem deixar rastro, sem dar notícia, como se a terra tivesse aberto e engolido eles. O João da Venda, um homem de meia idade que todo mundo conhecia e respeitava, saiu numa noite de lua cheia para levar remédio para a mãe doente que morava do outro lado do rio. Era um trajeto que ele fazia sempre, conhecia cada pedra do caminho, cada curva da estrada. Mas naquela noite ele nunca chegou na casa da mãe. Encontraram a bicicleta dele caída na estrada, com a cesta ainda cheia de remédio, mas dele não acharam nem sombra. A Conceição, uma mulher nova e trabalhadeira que todo mundo gostava, saiu numa tarde de domingo para buscar as galinhas que tinham fugido e se perdido no mato. Era coisa que ela fazia sempre. Conhecia aquele mato como conhecia a própria casa. Mas dessa vez ela não voltou. O marido esperou até de madrugada e quando amanheceu saiu procurando. Achou só uma sandália dela perto do riacho, mas dela mesma nenhum sinal. E teve o caso mais triste de todos. O menino do Antônio.
Um garoto esperto de uns 12 anos, filho único, a alegria da casa. Ele estava brincando de pescar numa tarde ensolarada de domingo, num lugar perto do riacho, onde sempre ia e nunca tinha acontecido nada. Os pais deixaram ele ir porque era perto de casa, dava para ver de longe, e o menino era cuidadoso. Mas quando chegou a hora do almoço e ele não apareceu, a mãe foi chamar. Achou a vara de pescar na beira d'água e o baldinho com uns peixinhos pequenos, mas o menino tinha sumido como fumaça no ar. A família toda, vizinho, até gente da cidade veio ajudar a procurar. Bateram mato durante dias, gritaram o nome dele até ficar rouco, mas foi como se ele nunca tivesse existido. Todos sumiram sem deixar rastro, sem dar notícia, sem ninguém ver nada de estranho ou suspeito. Mas nas noites mais escuras da lua nova, quando o vento está parado e o silêncio é completo, quem passa por perto do poço abandonado jura que houve mais gemidos do que antes. Mais vozes se juntaram àquele coro de lamentação que parece não ter fim jamais. É como se cada pessoa que desaparece na região fosse parar lá embaixo, no fundo daquele poço amaldiçoado, para fazer companhia para os outros que já estavam lá há mais tempo. E uma vez que cai naquela prisão d'água, não sai nunca mais. Fica preso para sempre, esperando a chance de arrastar mais alguém para o mesmo destino. Os mais velhos da região, que conhecem a história de geração em geração, desde o tempo dos bisavô, falam que aquele poço foi cavado bem em cima de um cemitério indígena muito antigo. Uma tribo inteira que foi massacrada ali mesmo há centenas e centenas de anos, quando os primeiros colonizadores chegaram e tomaram a terra à força. Por isso, dizem eles, as almas dos índios mortos não conseguem descansar em paz. Ficam presas lá embaixo, no fundo da terra onde foram enterrados, cheias de raiva e tristeza, esperando a oportunidade de se vingar dos invasores e de arrastar os descendentes deles para fazer companhia na escuridão eterna. Outros, mais religiosos, acreditam que foi o próprio Demo que cavou aquele buraco numa noite de tempestade terrível, quando os raios não paravam de cair e o vento derrubou a árvore centenária. Dizem que ele fez aquilo para ter um lugar onde guardar as almas dos pecadores, dos condenados, dos que fizeram maldade em vida e não merecem o descanso eterno, e que toda vez que alguém chega perto demais do poço, principalmente de madrugada, quando as forças do mal ficam mais fortes, o diabo manda os mortos-vivos buscar mais companhia para aumentar a coleção dele de alma perdida. Mas uma coisa todo mundo concorda, desde os mais novos até os mais velhos, desde os que acreditam em assombração até os que são mais desconfiados. Aquele lugar é amaldiçoado desde o começo dos tempos. É um lugar que não devia existir. Um buraco, na realidade, por onde entra coisa que não pertence ao mundo dos vivos. A fazenda da Aparecida continua lá até hoje, mais de 10 anos depois dela ter fugido. Está abandonada, com o mato tomando conta de tudo, cobrindo a casa, invadindo o terreiro, crescendo até por cima das cercas. A casinha onde ela morou a vida toda está caindo aos pedaços, com o telhado furado, deixando a chuva entrar, com as paredes rachadas e as portas saindo do lugar. Mas o poço continua exatamente do mesmo jeito que sempre foi. A água continua escura e quieta, refletindo o céu como um espelho negro. A borda de pedra continua firme, resistindo ao tempo e às intempéries. E a profundidade continua sendo um mistério, porque ninguém tem coragem de chegar perto o bastante para medir. E toda vez que mais alguém desaparece na região, porque infelizmente continua acontecendo de vez em quando, principalmente com gente que passa por ali de madrugada, é só questão de tempo até os gemidos ficarem mais alto. Mais uma voz se junta ao coro dos condenados que mora lá embaixo, esperando na escuridão. Porque uma vez que aquelas coisas conseguem botar a mão na gente, não soltam nunca mais. É prisão eterna, sem chance de fuga, sem esperança de libertação, sem possibilidade de descanso.
É ficar preso para sempre naquele lugar, entre a vida e a morte, gemendo de dor e de saudade, tentando arrastar outros para o mesmo destino terrível. A própria Aparecida, que conseguiu escapar naquela noite de terror, nunca mais foi a mesma pessoa depois do que viu e viveu. Mesmo morando na cidade, longe daquele lugar maldito, ela vivia assombrada pela lembrança. Não conseguia dormir direito. Acordava gritando no meio da noite, dizendo que ouvia os gemidos e via as mãos molhadas tentando pegar ela. Sempre olhava para trás quando andava na rua, sempre com medo de que um dia eles viessem atrás dela na cidade. Não saía de casa depois que escurecia, não passava perto de poço, nem de água parada, e quando chovia muito forte, ficava tremendo de medo, achando que era eles voltando para buscar ela. Morreu poucos anos depois, bem mais nova do que deveria. Foi de susto, segundo o médico. O coração simplesmente parou de bater numa madrugada qualquer. Mas quem estava por perto na hora conta que ela morreu gritando, dizendo que estava vendo o seu Joaquim parado no pé da cama dela, todo molhado e pingando, chamando ela para voltar para o poço com ele. O enterro dela foi uma coisa estranha também. Dizem que bem na hora que estavam baixando o caixão na cova, todo mundo que estava ali no cemitério ouviu um gemido comprido vindo de dentro da terra, como se alguém lá embaixo tivesse respondido de muito longe. E a água do poço do cemitério, que sempre foi cristalina, ficou turva e escura por uma semana inteira, sem ninguém conseguir explicar o motivo. Então, fica o aviso para quem um dia passar por aquelas bandas, principalmente se for viajante ou gente de fora que não conhece a história. Se ouvir um gemido estranho cortando o silêncio da madrugada, se ver uma luz azulada onde não devia ter luz nenhuma, se sentir um arrepio na espinha sem motivo aparente, é melhor não ir investigar. É melhor fingir que não viu nada, que não ouviu nada, acelerar o passo e seguir em frente sem olhar para trás nem uma vez sequer. Porque tem coisa nesse mundo que é melhor deixar quieta, enterrada lá no fundo onde está, longe da luz do sol e longe dos vivos que ainda têm chance de salvação. Mexer com elas, tentar entender elas, chegar perto demais, só traz desgraça, sofrimento e uma maldição que pode durar gerações inteiras. E o Poço dos Lamentos, como o povo da região passou a chamar depois de tudo que aconteceu, continua lá até hoje, no meio daquela fazenda abandonada. Continua esperando pacientemente na escuridão, com suas criaturas de olho branco e alma perdida. Sempre esperando, sempre à espreita, sempre pronto para receber mais uma alma para juntar a coleção dos que ficaram presos para sempre entre este mundo e o outro, gemendo de saudade e de desespero até o fim dos tempos.